E falando em presidente Lula, hoje o presidente falou claramente sobre reeleição, que para evitar a volta de, abre aspas, trogloditas, fecha aspas, ele pode buscar pleitear mais um mandato à frente do país. Vamos lá então ver a cartela? Essa é a frase do presidente Lula em entrevista à CBN. Vai lá, Alessio. Não quero discutir reeleição em 2026 porque tenho apenas 1 ano e 7 meses de mandato. Tem muita gente boa para ser candidato. Eu não preciso ser candidato. Se for necessário ser candidato para evitar que os trogloditas que governaram esse país voltem a governar, pode ficar certo que meus 80 anos virará em 40 e virarei candidato. Não vou permitir que esse país volte a ser governado por um fascista. Não vou permitir que esse país volte a ser governado por um negacionista como nós já tivemos. Francis Teixeira. Então ele vai ser candidato, né, Ananias? Porque atualmente não há nenhum nome que possa fazer frente ao outro grupo, a não ser do próprio presidente Lula. Por mais que o ministro Fernando Haddad ele venha crescendo na sua popularidade, com a sua atuação no Ministério da Fazenda, também acaba sendo imputado a ele algumas pautas que são impopulares, como a pauta que disciplina a taxação das blusinhas, que não tem nada a ver absolutamente só com o Haddad. É um acordo com o Congresso Nacional, mas isso acaba impactando também na percepção que se tem dele. E o Lula é o maior líder político do Brasil, então só faz frente a ele em popularidade no outro polo Jair Bolsonaro, que estará inelegível na eleição de 2026, mas detém ali figuras políticas ao redor de Jair Bolsonaro que têm ganhado uma grande notoriedade nos últimos tempos, como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e, consequentemente, o escolhido por Bolsonaro terá os votos dele. Pode não conseguir todos os votos que são do ex-presidente da República, mas uma gama significativa desses votos, sim, alcançará. E nós observamos já a Michele Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas, os filhos do ex-presidente percorrendo o Brasil, fazendo ali uma espécie de pré-campanha. Então, se o Lula escolhesse outro nome, esse nome já sairia prejudicado também nesse processo pré-eleitoral. Então, não tem outra opção. É Lula, será Lula e continuará sendo Lula na eleição de 2026 e o PT já trabalha para essa reeleição dele. Tá aí, o Francis vê a fala do presidente como uma confirmação que a polarização vai continuar e Lula seguirá na disputa. E o presidente, na mesma entrevista à CBN, também falou sobre Campos Neto, presidente do Banco Central. Lula disse que Campos Neto tem lado político e perguntou: vamos repetir o Moro? Veja. Vai lá, Alessio. Só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante, é o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. A quem esse rapaz está submetido? Como ele vai a uma festa em São Paulo, quase assumindo a candidatura de um cargo? Quando ele se autolança a um cargo? Vamos repetir o Moro? Tá aí, Osmando. O que eu disse ontem, não é verdade? Exatamente. Ontem eu falei exatamente isso, de que ele estava se oferecendo para ocupar cargos para o Tarcísio de Freitas. Então, eu não... Tudo bem, eu acho que ele pode ser até o presidente da República, pode ser candidato, pode ocupar qualquer ministério em qualquer governo que queira convocá-lo, mas o que não é justo, não é correto, não é decente, é ele sendo presidente do Banco Central do Brasil, de um Banco Central que se autoproclama independente, autônomo perante o mundo, e que é exatamente o banco de onde saem as decisões sobre os destinos da economia do Brasil, não pode ter o comportamento político que ele está tomando. Eu disse isso ontem aqui e repito, ele está fazendo política, usando o cargo para colocar o governo no canto da parede, para que crie as dificuldades com juros altos e não haja crescimento do país, para que a responsabilidade seja jogada nas costas do presidente da República. Então, ele está, sim, fazendo política.
presidente tem toda a razão, e eu queria apenas fazer uma correção. Na cartela publicada, divulgada sobre a pesquisa, dá o negativo, a desaprovação como 33%, não é 31%. Caiu 2 pontos percentuais, como é só a gente verificar a pesquisa que está publicada aí nos meios de comunicação, que a gente vai ver isso. Então, a diferença é de 5 pontos entre o positivo e o negativo, ok? Aqui, onde tem péssimo ruim, caiu de 33, que foi no mês de março, para 31 agora. Então, a diferença é de 5 pontos percentuais, o que mostra já uma melhora. E há um detalhe interessante. A percepção de que a vida está melhorando entre os mais jovens, até 45 anos, entre as pessoas com mais baixa renda, até 2 salários mínimos. E no Nordeste, os percentuais são muito elevados. Então, obrigado, Osmando. Correção feita nos dados da pesquisa. De fato, a avaliação negativa do presidente caiu para 31 pontos percentuais no levantamento atual do Instituto Datafolha, um recuo em relação ao anterior. Agora, são 5 pontos percentuais, separando a avaliação de ótimo, boa, para a avaliação ruim, péssimo, do presidente Lula. Agora, eu gosto de ouvir o João quando desse ponto, porque ele sempre deixa para a gente ainda mais claro o nosso debate. Osmando fez referência aqui, o presidente Lula, também na sua fala no dia de hoje, ao jantar oferecido por Tarcísio de Freitas para Campos Neto no último dia 10, onde ficou muito claro uma aproximação política do presidente do Banco Central, um órgão que tem autonomia. João Carvalho. O mais complicado nessa relação é que você pega um cidadão que controla o sistema financeiro, de certa forma, ele controla e controla mais do que você imagina. Porque se o presidente do Banco Central passar uma informação privilegiada à noite, ele pode gerar bilhões para uma pessoa. Basta ele divulgar um índicezinho à noite, um ponto percentual em algum índice, no Copom, em alguma coisa, ele pode, por conta da variação do dólar e das bolsas, fazer com que alguém, de uma hora para outra, vá oferir ganhos ilícitos. Mas o mais preocupante nisso é o seguinte: qual é o princípio da autonomia do Banco Central? A não intervenção política, né? O princípio todo da intervenção da autonomia de Banco Central no mundo todo é a não intervenção política no cenário econômico. É que a política não cause um malefício ao poder econômico. Sim. Que ela não, vamos dizer assim, transforme o mercado numa pandemia, né? Que ela não necrose o mercado. Então, o que acontece? No momento que um presidente de Banco Central começa a participar de aspiração política, primeiro, eu já disse aqui várias vezes e defendo isso há muito tempo, ele já deveria ter saído, porque as metas deles não batem com os índices de inflação. As ações não batem com o índice. Isso é motivo, isso é impedimento técnico que pode gerar um impeachment. O problema é que o Senado não tem, o presidente não tem número para fazer esse impeachment dele no Senado, derrubar ele no Senado. Na verdade, o presidente nem manda para o Senado. O presidente tira e o Senado fica de dar o beneplácito. Então, vamos aqui o caso mais perigoso que a gente tem aí. O presidente do Banco Central, quando ele sai, ele fica de quarentena. Eu não tenho a certeza, me desculpe, porque houve uma fraternização no governo Bolsonaro com isso. Mas, normalmente, Petrobras e Banco Central são 48 meses. O cara não pode participar de empresas ou de instituições que tenham ligação com aqueles segmentos, até porque ele tem informações estratégicas. Mas me diga uma coisa, o cara não pode participar de uma empresa e ele pode participar de governo? É o grande ponto que você levanta. Eu já peço para você completar, João, porque o